povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Meus queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, eu quero vos saudar nesta hora com a graça e a paz do Senhor e dizer que é uma alegria para nós estarmos aqui para prestarmos este culto ao nosso Deus, esse Deus que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória. E nós queremos convidá-lo a tributar a Deus também louvor e adoração, porque o nosso Deus é digno de receber naturalmente essa adoração, porque como seus filhos, como seus súditos, nós estamos ao seu serviço. E quando se trata de viver ao serviço de Deus, se trata, portanto, de prestar um culto em espírito e em verdade. E é por isso que nós queremos convidá-lo para fazer isso. Antes da palavra que expomos, o que iremos expor, eu quero convidá-lo para nesse momento nós estarmos abrindo as Sagradas Escrituras no Salmo de número 13, para que nós possamos juntos fazer essa leitura e que você possa meditar no que diz esta palavra, que ela possa desde já começar a fazer mudança, transformação e, sobretudo, trazer à sua vida grande edificação espiritual. Leamos a palavra de Deus, Salmo 13. Diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se
erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus possa estar abençoando a sua palavra em o nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, nós nos prostramos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor e queremos, ó Deus, suplicar toda a iluminação necessária, precisa, para a tua palavra que vai ser exposta neste momento. Eu não tenho nada para falar de mim. Eu não sou nenhum capacitado por minha própria condição, razão, para expor a tua palavra. Mas eu acredito piamente que tu és o Deus que pode usar teus servos. Sobretudo, ó Deus, neste momento, para edificar o teu povo, a tantos quanto estão, ó Deus, neste momento, ligados conosco. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, por esta resposta, que o teu próprio Espírito possa aplicar esta palavra no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tipo mais comum é o Salmo de Lamentações, que contém um clamor dos justos para serem livrados dos seus inimigos. Usualmente, os que ameaçam a segurança do corpo físico. Os salmos, portanto, meus amigos, meus irmãos, foram escritos durante tempos brutais e, ao mesmo tempo, tempos sanguinários, quando a sobrevivência diária era uma questão entregue, portanto, às orações, porquanto os homens malignos eram violentos e piedosos e faziam vítimas quase todos os dias. Este é um dentre muitos salmos chamados de lamentação. Embora breve, é uma peça especial de poesia, como, portanto, a expressão pungente das emoções de uma alma totalmente perturbada. Ele abriga certa simplicidade e beleza e é recomendado, portanto, na liturgia cristã. João Calvino escolheu, juntamente com outros 17 salmos, para ser musicado e usado para adoração pública, em 1539. Marcos II falou de sua natureza, por exemplo, natureza estranha, tal como se dá com quase todos os hinos, portanto, chamados hinos de lamento. Este salmo começa com um apelo desesperado, mas termina com um alto tom de confiança e, ao mesmo tempo, um tom de alegria. A fé precisa ser recompensada, e é exatamente isso que acontece. Os inocentes são libertados, a justiça prevalece, e a gente entende que a beleza deste salmo
retrata muito bem isto que o Salmo representa por intermédio da sua composição, que é, portanto, o rei Davi. Aqui está um salmo escrito por este rei, por este homem que dedicou-se em muitas composições para o inário do povo de Israel da época, chamado também e também dedicado ao canto moura. Este salmo de lamentação passa pelos estágios familiares, e que nós podemos chamar esses estágios de desespero, desejo de libertação. E a gente sabe que este salmo associa ao período na vida de Davi, quando era, portanto, foragido, caçado pelo o seu invejoso rei Saul, conforme 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Nos versículos 2 e 4, um inimigo se sobressai a todos os outros como alguém poderoso e impiedoso. O salmo, portanto, meus amigos e meus irmãos, expressa a noite escura na alma, pela qual tantas pessoas tementes a Deus passam. E a gente entende que não somente a pessoa de Davi, mas tantos outros que na realidade enfrentam situações semelhantes. Temos, portanto, aqui, meus irmãos e meus amigos, somente Davi foi alegado autor deste salmo, e que a composição foi dirigida ao mestre de canto. Isto, cerca da metade dos salmos tem sido atribuída a Davi. Um claro exagero, mas não há por que duvidar que pelo menos metade dos salmos foi, portanto, composto pelo o rei Davi. E assim sendo, meus irmãos, eu quero pegar aqui um pensamento muito interessante, que eu achei fundamentalmente tremendo, conforme trata aqui um comentarista, e ele diz assim: os ímpios circulam por toda parte e andam em círculos, como Santo Agostinho traduziu, desfilam por situações e vagueiam. Quando homens indignos são exaltados, a impiedade é encorajada e a retidão está em risco. Mas o Senhor guardará e preservará aqueles que confiam nele, tão somente nele. E por essa razão, meus queridos irmãos e amigos, eu quero tratar de um tema deverasmente importante, que traz toda a alusão deste salmo, que diz o seguinte: um clamor a Deus em tempo de crise. Um clamor a Deus em tempo de crise. E quando se trata deste salmo, nós vamos encontrar aqui alguns versículos, quando o salmista Davi, ele faz alguns questionamentos na linguagem de alguns comentaristas, ele faz algumas perguntas, mas eu me detenho, portanto, nesses questionamentos trazidos aqui pelo o rei. E nos versículos 1 e 2, ele trata deste clamor, fazendo ao mesmo tempo esses questionamentos. E eu quero destacar em primeiro lugar o clamor do salmista em perguntas ou questionamentos. Quando ele diz, versículo 1, a primeira parte, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E quando naturalmente ele faz essa pergunta ou este questionamento, é porque ele estava enfrentando um sofrimento terrível. E sabemos que esse sofrimento era decorrente
de uma perseguição que ele estava vivendo. E certamente a morte é iminente. O inimigo certamente é forte. A batalha não está correndo conforme se esperava. E parece que não há nenhuma ajuda. Não há nenhuma ajuda. Uma intervenção divina se faz necessária para impedir, portanto, a morte iminente, prematura. E certamente a morte violenta às mãos de um inimigo temido. E o versículo naturalmente trata e identifica, portanto, este inimigo de forma ferrinha. E sabemos, ó Deus, sabemos, irmãos, que Davi estava enfrentando esta situação. E ele queria sair dessa situação, ele queria ser livre dessa situação. E por isso ele, em voz de clamor a Deus, questionando a Deus, ele pergunta: até quando, Senhor, essa situação vai perdurar? Até quando eu vou viver, portanto, nessa situação? E o segundo clamor que nós podemos destacar aqui em segundo lugar, diz o versículo de número 1, parte B: esquecer-te-ás de mim para sempre? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? E a gente sabe, meus queridos, que ele coloca aí um advérbio. E nesse advérbio que ele coloca, certamente, ele já vivia há um certo tempo sofrendo. Já estava vivendo uma situação caótica. E por isso ele diz: para sempre. E com essa situação, ele estava tendo no seu coração temor. Estava tendo desesperança. Porque Deus havia, na realidade, quem sabe, dentro da sua visão, não que Deus estivesse se ausentado do seu rei, do seu servo. Mas existem situações, meus amigos e meus irmãos, assim, em que parece que Deus se ausenta, Deus fica omisso, Deus parece não responder à nossa oração, e Deus parece estar muito longe. E por isso, Davi, nesse momento, ele clamava: esquecer-te-ás de mim para sempre. Ele sentia dentro do seu âmago, a tristeza tomava conta da sua vida. A falta de alegria, a falta, quem sabe, até mesmo de comunhão com o Senhor, porque sentindo essa distância, porque em tais circunstâncias ele sentia que Deus não estava presente no seu viver. Mas na realidade, meus amigos e meus irmãos, Deus não se ausenta dos seus servos. Deus está presente. Deus está juntinho. A situação que a gente está vivendo é que muitas vezes nos leva a gente pensar na distância de Deus. Mas Deus não está omisso, Deus não está ausente. E no versículo 1, a parte C diz: até quando ocultarás de mim o teu rosto? A situação do salmista era deveras desesperadora, porque ele sentia que Deus havia se ausentado dele, ele não estava mais contemplando o seu rosto. Quando diz o rosto de Deus, na realidade falava de uma comunhão que ele mantinha com o Senhor. Não era dizendo que ele estava vendo o rosto de Deus literalmente, mas era aquela comunhão que ele tinha com o Senhor, podemos dizer, diariamente. E por isso ele diz: até quando ocultarás de mim o teu rosto? O pobre homem estava sob perigo iminente, e apenas uma intervenção divina poderia impedir a desgraça. No obstante, Deus
Yahvé, o Deus eterno, mostrava-se indiferente diante daquela cena que ele estava enfrentando. Numa perturbação, portanto, podemos dizer, de espírito tão grande, Davi fez seu apelo de ajuda a Deus. Alumia os meus olhos. É a oração para despertar e avivá-lo, de forma com que ele pudesse ali contemplar de novo a presença e a misericórdia de Deus. Porque na realidade, aquilo que ele estava vivendo em decorrência do perigo, da situação, da perseguição do seu inimigo, então estava fazendo com que ele se sentisse desta maneira. Mas no versículo 2, a parte A diz assim: até quando estarei eu relutando dentro em minha alma? Mais um questionamento. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Então aquilo já vinha por dias, aquele sofrimento do salmista. Muito tempo que ele vinha sofrendo. O pobre homem estava sofrendo o máximo. E na realidade já existia dentro dele uma ansiedade. E temia perder a própria vida. Porque o sofrimento já estava indo às últimas consequências. Mas prosseguiu, dia após dia. Essa tal indiferença de Deus deixava o homem desesperado a cada dia. E ele não encontrava, portanto, mais uma alegria de viver, porque ele faz questão de mencionar, portanto, a sua alma. E quando se trata da alma, se trata daquele sofrimento mental pelo qual estava lhe atormentando a cada dia. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós temos vivido assim também. Nós temos passado por situações dessa natureza e que nos leva, muitas vezes, a sentir que Deus se ausentou de nós, que Deus está ausente de nós e que Deus não está mais no controle, que Deus não está mais agindo, que Deus fugiu, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Mas eu quero te dizer que isso é a situação que você está vivendo. Quem sabe seja esse momento cruciante da sua vida pelo qual, quem sabe, você passa. E aí, apresenta aí mais um outro questionamento. Com tristeza no coração a cada dia. Sim, esse versículo 2, a parte B, retrata muito bem isto. Porque, na verdade, ele estava sofrendo e agora, quem sabe, já até um estado depressivo, né? Porque ele fala aqui em tristeza. Não vamos dizer que toda tristeza é uma depressão. A psicologia, ela diz que a depressão ela é montada pela uma tristeza profunda lá no âmago, lá na alma. Enquanto que uma tristeza leve, geralmente não pode ser identificada como uma depressão. Mas ele poderia entrar numa depressão, se Deus não viesse de fato ao seu encontro, se Deus não viesse, portanto, lhe atender. Por isso ele diz, com tristeza no coração a cada dia. Porque ao anoitecer, ele sentia a situação. Ao amanhecer, sentia a mesma situação. Isso no decorrer do dia. E não é isso mesmo que acontece com a vida da gente quando a gente está vivendo uma situação caótica? Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente busca o Senhor, Ele certamente virá ao nosso socorro. E, por fim, ele encerra aí esses questionamentos. No versículo 2, a parte C, ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Mais uma vez queremos dizer, o inimigo estava iminente, estava muito próximo dele, e ele não sabia como agir naquele momento.
E sabemos que um outro agravante era que, enquanto Deus permanecia distante, o inimigo assassino estava por perto, esperando apenas o momento certo de aplicar o golpe mortífero. O clamor melancólico é evidente no caso do homem bom, ou seja, daquele homem que buscava Deus, enquanto este continuasse sendo um homem que buscava, portanto, a Deus. Por isso, meus irmãos, vale a pena dizer, vale a pena observar que a amargura expressa no versículo 1 não impediu que o autor recebesse, portanto, das mãos de Deus, experiências que levavam às águas tranquilas e a cânticos, portanto, de louvor. Mas, em segundo lugar, queremos fazer um outro destaque aqui, justamente nos versículos 3 e 4, o clamor do salmista diretamente a Deus. Ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo, portanto, eu a vacilar. Na realidade, meus amigos, esses dois versículos, versículos 3 e 4, mostra agora já uma realidade um tanto diferente, apesar que também vem em clamor, porque esses versículos atenta para mim, quando ele diz em atenta para mim, a ameaça de morte iminente foi a causa, portanto, da ansiedade do salmista. Ele estava ansioso. E quem não fica ansioso? Porque quem não já passou por situações deste nível, sabe que situação desvera terrível nesses termos. Quem já passou por uma perseguição sabe que isso é terrível. Mas, meus irmãos, o homem precisava ter os olhos iluminados e por isso ele suplica, o que possivelmente significa que ele necessitava da sabedoria divina para saber como escapar, portanto, daquele perigo. Mas alguns eruditos veem uma restauração de energias vitais, conforme requerido pela a situação. O salmista, portanto, meus amados, estava fraquíssimo e certamente impotente, diante do inimigo, pois sua resistência se encontrava quase no fim. E ele não sabia muitas vezes como agir, mas ele clamava a Deus de forma veemente para que Deus viesse visitá-lo. E em terceiro lugar, podemos destacar a confiança do salmista no Deus eterno. Versículo 5, a parte A diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Meus amigos e meus irmãos, conforme é comum, portanto, nos salmos de lamentação, que incorpora um grito pedindo socorro, o salmista, nesses termos, retorna aqui a esperança e a fé. A esperança e a fé. Ele confia na misericórdia de Deus. O salmista foi um dos muitos homens de fé que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas, que no Antigo Testamento acreditava no sol, quando a noite estava na maior negridão. Ao alvorecer, justificou, portanto, a sua fé. E ele sentia este vigor da parte de Deus. Por isso, a confiança que ele tinha em Deus, na realidade, ele o alimentava. E ele faz questão de mencionar aqui uma palavra que nós mencionamos muito, graça, e que vimos também essa palavra escrita muitas vezes no Novo Testamento, graça. Então é a graça de Deus presente. E muitas vezes a gente pergunta às pessoas como elas estão, e geralmente elas respondem: vou pendurado na graça de Deus, vou indo com a graça de Deus.
Então, com a graça de Deus, então a gente na realidade se põe de pé. Então era este favor imerecido de Deus, isso que Deus dispensava para a vida do salmista, o levava a ele a confiar de que a sua situação ela teria um fim. A fé aumentada à medida que o poeta ora, ele confirma sua confiança na misericórdia de Deus e sua confiança de que seu coração, agora triste de fato, se alegrará na presença ou na salvação do Senhor. Por fim, em quarto lugar, podemos destacar o versículo 6, porque a adoração do salmista em decorrência da resposta divina. Ele diz assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E agora, a sua disposição em adorar a Deus, em glorificar ao Senhor, em decorrência da resposta que Deus já havia dado para ele. O regozijo era, na verdade, meus queridos, uma expressão em meio a cânticos e certamente de um modo comum de exprimir júbilo. E nós podemos notar aí, meu irmão, minha irmã, que Yahvé, o Deus eterno, era de fato o assunto e ao mesmo tempo como objeto feliz do coração de Davi. O poeta cantou para Deus, e Deus era a essência, portanto, do seu cântico. Deus era a essência do seu cântico. O Senhor havia tratado com ele, portanto, de forma abundante, e a sua vida agora, de fato, fora salva. E daqui não se trata, portanto, da salvação que, como nós encontramos no Novo Testamento, mas a salvação aqui se trata, portanto, da situação pela qual ele estava vivendo. Ele foi salvo. O Senhor o libertou do seu inimigo. O Senhor lhe deu a vitória. O Senhor lhe concedeu graça que ele pôde alcançar a solução para o seu problema. Foi-lhe devolvido pleno vigor. Ele continuou vivo com seus propósitos e suas esperanças, as quais o ímpio assassino poderia ter eliminado para sempre. E nós precisamos, meus amigos e meus irmãos, em tais situações, confiar inteiramente no Senhor. Eu quero dizer que a situação que nós estamos vivendo em nossos dias parece ser um grande inimigo que bateu às nossas portas. Sim, bateu às nossas portas. E de forma trágica, tem levado muitas pessoas para a eternidade. Tem levado muitas pessoas para a morte. Muitas pessoas aí estão tristes, abatidas e lutadas com situações dessa natureza por conta deste coronavírus que tem, de fato, trazido para as pessoas grandes dores, grandes sofrimentos, trazido para muitas pessoas grandes ansiedades. E as pessoas, elas estão desesperadas, elas estão perturbadas, elas estão angustiadas, elas estão aflitas, elas muitas vezes não sabem o que fazer. Mas eu quero dizer, para aqueles que gozam a paz em Cristo, para aqueles que têm Jesus como seu Salvador, para aqueles que alimentam uma eternização com Deus, essas pessoas, elas estão mais tranquilas. Essas pessoas, elas estão mais felizes. Porque elas sabem que mesmo que tudo possa aqui terminar, mas elas continuarão com o Senhor, com o Deus eterno. E nesta conclusão, eu quero fazer algumas considerações
baseadas nas preciosas lições que nos traz este salmo, que é chamado pelos tradutores de oração de fé. E, em primeiro lugar, eu quero destacar, sempre quando nos colocamos diante de Deus, em decorrência do que acontece conosco, interrogando as circunstâncias, precisamos perguntar o para quê e não o porquê. Porque muitas vezes ficamos, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso comigo? Mude isso. Pergunte para que isso está acontecendo na sua vida. Para que isso está acontecendo na minha vida. Qual o propósito de Deus na minha vida com essa situação? Então é o momento da gente chegar e perguntar, Senhor, para que essa pandemia? Qual o propósito do Senhor nessa pandemia? O Senhor vai ser glorificado em que circunstâncias? Deus certamente será glorificado. E por isso, nas situações que vivemos, precisamos perguntar o para quê e não o porquê. Segundo, um ditado popular diz que a dor é quem ensina a gemer. Seja qual for, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a situação, precisamos nos dirigir ao Senhor e clamar por sua misericórdia e graça ao mesmo tempo, com plena certeza de fé. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos dirigir ao Senhor, clamar para Ele. Que isso seja em voz alta, que isso seja no nosso quarto, que isso seja em qualquer lugar que eu ou que você estejamos. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque é Deus, meu amigo. É Deus, minha irmã. É Deus, meu irmão, que pode de fato vir ao nosso socorro, como veio ao socorro do rei Davi. Aquele homem fez vários questionamentos em decorrência da situação que ele estava vivendo. Porém, ele se colocou com confiabilidade, esperou, viveu momentos cruciantes, terríveis na sua vida, mas ele esperou no Senhor, seu Deus. Terceiro, o homem não pode nos socorrer, e sim Deus. Confiemos em sua graça, para que em momento oportuno Ele nos dê a vitória e a solução dos problemas. Então, meu querido, minha querida, precisamos confiar em Deus, porque só nele vem o socorro. Lá no Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus é o Deus presente. Esse Deus que está comigo e com você. Ele vai conosco até o fim. Ele não vai nos abandonar. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Paulo, ele diz lá aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por fim, em quarto lugar, São Paulo nos diz, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que devemos dar graças a Deus em tudo. Deus, meu irmão, precisa ser adorado, não pelo que Ele faz conosco, não pelos benefícios, não pelas bênçãos que Ele faz, que Ele derrama sobre nós, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Ele é Deus e continua sendo Deus. Jó, portanto, é um exemplo típico disso.
ele confiou em Deus. Ele perdeu tudo, menos a sua mulher, aquela jararaca. Mas ele continuou firme na presença de Deus. E Deus restaurou completamente todos os seus bens, os seus filhos, enfim, Deus o abençoou de forma tremenda. Então esse Deus que nós cremos não é um Deus morto, não é um Deus carregado, como muitos fazem aí. É um Deus de poder, é o Deus do céu, da terra, que governa também todas as coisas. E eu finalizo aqui trazendo um pensamento que eu achei tremendo, do reformador João Calvino. Ele diz assim: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas e aliviem suas ansiedades, deixando-os nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está somente nele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia confiar inteiramente no Deus Todo-Poderoso. E você, meu amigo, que ainda não teve uma experiência com Deus, que ainda não se socorreu a Deus nos seus momentos cruciantes e deploráveis, eu quero convidá-lo a crer em Deus. Eu quero convidá-lo a amar a Deus. Eu quero convidá-lo a entregar-se a Deus, a crer no seu amor e a crer no seu poder. Quero convidá-lo a ter uma vida na sua dependência. Eu quero convidá-lo nessa oportunidade a entregar-se de fato a Deus, completamente, para que Cristo seja o seu Senhor e que você tenha a esperança e a experiência de que Ele veio a este mundo para lhe salvar dos seus pecados, perdoar a sua vida e conceder a você a certeza da vida na eternidade. Entregue-se a Jesus. Uma vida fora de Jesus é um barco sem leme. Uma vida sem Jesus é de fato uma tormenta. Mas uma vida com Deus é uma vida de graça, de amor, de alegria e paz no Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor agora, seja qual for a situação. Convido a ter uma experiência com o Senhor agora. Curve a sua cabeça, ore a Deus e peça que Deus visite você nesse momento. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus Yahvé, eu quero nesse momento colocar nas tuas mãos essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, eu te peço que tu traga o consolo, o conforto, a paz, a alegria e restaura, Senhor, a comunhão contigo daqueles que estão afastados da tua presença. Traz de volta para o teu redil. Traz de volta para a tua casa. Ó Deus, tem misericórdia daquelas que estão sofrendo. Quem sabe estão agora no leito da enfermidade. Estão enlutadas, padecendo, com depressão,
com tristeza no coração. Que nesse momento tu possa trazer novamente a esta vida a esperança de uma confiabilidade somente em ti. Tem misericórdia dessas pessoas. Salva aquelas que precisam serem salvas. Perdoa aquelas que precisam serem perdoadas. Traz a alegria da salvação para aqueles que precisam da alegria ou que perderam a alegria da salvação. Que nesse momento, ó Deus, tu possa de fato visitar a cada um que ouviu esta palavra, que está ouvindo esta palavra. No nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor, pelo qual nós pedimos e já agradecemos. Amém. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, o Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois se recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ao perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, jogos inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Receba nesse momento a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero convidá-lo a estar conosco na próxima oportunidade, agradecer a sua atenção, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por todos os nossos irmãos da Igreja de Itaparica, pelo conselho da igreja, pela liderança de um modo em geral, e louvando a Deus também pela vida do nosso irmão Diego, que é o responsável pela programação, pela edição e também pela programação no YouTube, na Epita, e que você possa divulgar o nosso canal, que você possa dar aquele cliquezinho lá, e assim você possa assim estar assinando o nosso canal, participando, vendo os nossos áudios, as mensagens, aquilo que está inserido naquele canal, que você possa de fato estar participando. Louvamos a Deus pela vida de todos, por aqueles que acompanharam esta programação. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. É a nossa oração. Amém. Fiquem com Deus.